Olá, gente. Olá, centelhas divinas. Olá, galera. Olá, pessoal. Gente, esse vídeo é um vídeo muito humilde. Eu tô aqui para compartilhar com vocês a minha experiência com a ressonância, né? Com a RH do professor Hélio Couto. Em momento nenhum eu quero aqui crescer ou aparecer em cima do trabalho do professor Hélio Couto, ao contrário. Eu quero agradecer ao professor por essa ferramenta maravilhosa que realmente transforma vidas. E eu quero aqui compartilhar com vocês a minha experiência da minha primeira onda, tá? E se vocês tiverem interesse desse despertar, vocês também podem procurar o professor Hélio Couto e a equipe do professor, está disponibilizadas no site oficial do professor Hélio Couto, que é maravilhosa. Eu, sinceramente, eu aconselho. Aconselho porque a história é grande. Eu espero que vocês tenham paciência para ouvir. Eu espero poder ajudar, que a minha história, a minha experiência possa despertar em vocês, né? Esse despertar. Porque nós estamos passando por um processo de despertar, né? O mundo está uma coisa muito louca, né? E ao ponto que a gente deixa de nos identificar, saber quem nós somos, saber para que nós viemos. Eu tive muito esse questionamento durante alguns anos, e ainda tenho, e tem sido uma caminhada, um processo, não vou dizer que tem sido fácil, é um processo doloroso, é difícil, principalmente quando você tem a necessidade de fazê-lo só, porque a maioria das pessoas que estão à sua volta ainda estão muito adormecidas. E peço desculpa por estar só do pescoço para baixo, já vou esclarecer para vocês, tá? Porque eu estou agora na minha primeira onda, estou terminando a minha primeira onda daqui a 15 dias, tá? E ninguém sabe que eu estou fazendo a RH, que eu estou nesse processo, nem da minha família, nem amigos, nem o meu marido, na minha casa, ninguém sabe. É um processo que eu, como digo, estou fazendo praticamente eu e o universo e a ressonância e por aí. Por quê? Porque o despertar, ele é nosso. Cada um tem o seu momento. E eu já tive uma experiência que quando começou dentro de mim uma evolução, era como borbulhava. Sabe quando você põe uma panela no fogo e aquilo começa a ferver e começa a borbulhar? E isso começou em mim há coisa mais ou menos de 6 ou 5 anos. Um processo de despertar muito grande. Tanto é que eu passei por igrejas, eu fui religiosa, acho que praticamente quase todo mundo foi, né? Numa busca desesperadora de me encontrar com Deus, de me conectar com Deus. Por quê? Porque eu sempre fui muito sensitiva, sempre fui muito, como se diz, esponja, né? Eu absorvo a energia de tudo e de todos. Tanto é que quando eu vou em algum lugar, isso já antes da ressonância, tá? Eu quando ia em algum lugar, ou uma festa, ou coisa assim, ou ambientes que tivessem muitas pessoas, eu chegava em casa muito pesada, muito cansada. Eu entrava nos ambientes, sentia logo a energia daquele ambiente, que estava pesada, ou que estava leve, ou que estava gostoso de estar ali. Então, foi assim que começou o meu processo. Então,
eu fui para a igreja, não chegou ao ponto que eu comecei a ver ali dentro, ali começou meu despertar, eu comecei a ver ali dentro que não desfazendo de nenhum tipo de religião, por amor de Deus, né? A minha experiência, o que eu vivenciei, tá? Euzinha aqui, Ana, tá? Vivenciei nesse meu processo. Por favor, não interpretem que eu esteja contra algum tipo de religião. Não, cada um tem a sua fé. Eu respeito a fé de todo mundo e cada um siga conforme a sua fé, porque o despertar ele vem, na minha percepção, no tempo de Deus, né? No tempo certo. Quando a pessoa, acho que quando o universo percebe que a pessoa está pronta para o despertar, ele vem. Então, o meu começou há 6 anos atrás. Então, foi muito intenso tudo isso. E eu cheguei ao ponto que havia dias que eu estava desesperada. Eu sentia aqui dentro de mim como se algo quisesse explodir. E por que eu estou aqui? E qual é o sentido de eu estar aqui? E por que a minha vida é assim? Eu questionava muito a Deus. Eu perguntava o tempo todo a Deus qual é o meu propósito, o que o Senhor quer de mim, o que o Senhor precisa que eu faça, como se Ele precisasse de alguma coisa. Mas, pronto, a gente, ser humano, é muito limitado, né, em relação a tudo. E então eu questionava muito, eu falava muito com Deus, eu perguntava, eu ajoelhava, eu orava, eu fazia e acontecia, porque era um desespero aqui dentro de mim, um despertar. Foi muito dolorido. Foi principalmente pelo fato de eu não ter com quem falar, de eu não ter com quem compartilhar. Não por questão que eu realmente não tenha, sabe? Não é essa questão. É que as pessoas que eu tenho em minha volta ainda não conseguem ver a espiritualidade como eu vejo e não conseguiam compreender. Pronto, e a gente acaba por adquirir aquele título de tipo maluquinha, tá doidona, ou, pronto, deu a doida. Aqueles termos assim que mexem um pouco com a gente, né? Então eu sempre preferi me manter em silêncio e trabalhar isso, eu, o universo e Deus e por aí afora. Porque eu sabia que em algum momento eu encontraria o caminho. E o tempo foi passando, e essa angústia foi aumentando. Até o dia que me deu a louca de fazer o reiki. Eu vi uma postagem no Facebook de uma senhora que dava o curso de reiki, então eu decidi fazer o curso de reiki. E fiz o nível 1, fiz o nível 2 e estou agora para terminar o nível 3. 3A e 3B. Comecei, olha como as coisas são. Comecei a trabalhar com reiki, já tinha alguns clientes, trabalhava em casa. De repente, aconteceu algo muito pessoal. E nessa altura, eu comecei a fazer a oração de 21 dias do São Miguel Arcanjo. Entre o 15º e o 16º dia, a bomba arrebentou. E aí, menina, perna para quem tem, corra quem quiser, fique quem quiser. O bagulho ficou pesado, ficou tenso. E eu até aí não sabia que eu estava no processo de pecar, que essa dor, essa situação que eu passaria. E eu não imaginava que essa dor me levaria ao desejo tão profundo de realmente querer despertar, acordar, saber quem eu realmente era. E foi aí que tudo começou. Um dia eu estava mesmo, a partir desse momento, eu comecei a me sentir uma pessoa muito, muito triste, muito angustiada, muito frustrada, muito magoada.
cheias de rancores e prontos e tal, e coisa e tal. E então, do nada, eu comecei a berrar. Estava sozinha em casa e eu comecei a berrar, comecei a chorar e tive uma distorção enorme com Deus. Mas eu chorava de soluçar. Era uma dor, era um desespero, era um desabafo com Ele que eu nunca tinha tido e nunca imaginava falar com o meu Criador, com o nosso Criador, com o nosso todo, dessa maneira. Mas eu estava muito revoltada. E eu queria uma resposta. Então, eu me posicionei dessa maneira. Passado por 3 dias, eu caí em cima do quê? Um vídeo falando sobre a ressonância harmônica do professor Hélio Couto. Aliás, me engano, eu caí em cima de um vídeo da doutora Procton. Eu estava passando roupa e estava a passar, e caí em cima de um podcast dela. Então eu comecei a assistir o podcast. E foi, até o ponto que me deu aquela coisa de comprar o curso. Comprei o curso, mas não... Olha, gente, eu te digo, eu sou sincera. Comprei o curso, mas não fiz. Não fiz por quê? Porque no meio do curso dela, ou de um podcast, ou um áudio qualquer assim, não tenho bem a certeza se foi no dela, é uma pessoa maravilhosa, os cursos dela são maravilhosos. E eu simplesmente ouço qualquer coisa sobre a ressonância harmônica, do professor Hélio Couto, eu já não me lembro bem. O que é que eu faço? Vou pesquisar. Começo a pesquisar e me dei conta que já tinha visto muitos vídeos do professor, mas que nunca realmente tinha feito atenção àquilo que ele falava. Eu passava muitos vídeos sobre a parte do casa, carro, apartamento e os shots e coisas assim, e eu passava, mas nunca me entrou na mente. Então eu comecei a assistir no YouTube os vídeos mais longos. Eu procurava pelas palestras mais longas dele e comecei a assistir. E aquilo foi me dando assim um despertar, foi me dando assim como que eu vou dizer, não era por causa de carro e apartamento, mas quando eu ouvia ele dizer que o todo estava em nós, que não precisávamos buscar ele fora, porque a gente podia acessá-lo, porque ele fazia parte de nós. E eu falava, como? Como fazer isso? Para vocês verem o quanto a mente do ser humano é calcinada, é horrível. Hoje eu consigo ver isso. Eu falei, eu vou comprar o curso desse ano. Vocês acreditam que eu tentei fazer o pagamento 3 vezes ou 4 vezes e não consegui? Ao ponto de eu ter que mandar uma mensagem para um da equipe dele, para que eles me dissessem como eu conseguiria fazer o pagamento. Por quê? Só conseguia fazer o pagamento por PayPal. Mesmo por carta Visa, tentei 2 cartas Visa, nada. Tentei fazer transferência, nada. Não conseguia. Eu falei, poxa, mas eu nem estou tentando pagar parcelado. Gente, não é que eu estou dizendo que sou melhor que ninguém que pago à vista, ok? Eu tinha, graças a Deus, o dinheiro na altura para pagar à vista e não tinha necessidade não tinha, né, a precisão de parcelar se eu podia pagar o curso completo e estar descansada. E não conseguia pagar. Até que a Paty me enviou um link direto do PayPal e tal para eu fazer o pagamento. Quando eu consegui fazer esse pagamento, o mesmo processo que eu havia feito anterior, que não era processado o pagamento, me chega um e-mail, o seu pagamento foi processado. Eu senti, sabe, algo assim. Falei, vai começar. Então eu comecei a devorar os conteúdos. Meu marido ficava assim olhando para mim, porque eu passava o dia inteiro assistindo os vídeos. Era o dia todo, era os fins de semana. Por quê? Porque eu consegui fazer isso em uma altura que eu estava de férias no trabalho. Então, eu aproveitei essas minhas férias para
São muitos vídeos, gente, são 183 aulas, ou uma coisa assim, o caminho da palestra 1. Então, realmente muitas horas de vídeo. Realmente muitas horas de vídeo e é preciso realmente que você faça atenção. É preciso realmente que você assista os vídeos. Não acelera, gente, não acelera. E o que é verdade é que a gente diz, muitas coisas repetidas, realmente, muitas coisas repetidas. Ele repete várias e várias e várias e várias e várias vezes muita coisa. Que não é que eu seja uma expert, mas que eu consigo ver agora a importância dessa repetição. Por quê? Porque ele precisa que isso entre dentro do seu consciente, subconsciente. Eu ainda não percebo muito bem sobre quem é que comanda mais do que o outro. Então, isso é importante. Não acelera o vídeo, não acelera, não caia nessa besteira, porque eu acelerei, acho que a ansiedade era demais para ir 16 vídeos. E depois eu tive ei, stop. Não é por aí, não é assim. E eu voltei e comecei outra vez. Porque é muito importante. É um dos primeiros conselhos. A ansiedade é enorme para acabar. Gente, eu não sabia quando, sinceramente, acabaria os vídeos, porque eu olhava, estava nos 50, ainda era 180, quando eu estava nos 60, e aquelas coisas de emoção, e você já começa assim, sentir, o que eu vou dizer? É o que realmente muita gente fala, acho que a primeira onda, ela começa no caminho das palestras. Porque eu, por exemplo, eu comecei a observar mais as coisas. Eu era muito sonsa, assim, muito aérea, muito... E nessa altura, e hoje principalmente, eu simplesmente observava muito. Parecia que a pessoa estava falando, eu estava sentindo a pessoa, é difícil explicar. É muito difícil explicar isso. Por mais que a gente queira passar para vocês em palavras esse sentimento, não dá. É fora de questão, porque isso tem que ser vivenciado. E você só vai compreender isso se você passar por lá. Eu sei que as palavras, elas podem motivar você. Que eu espero que esse vídeo é justamente para isso. Para motivar, para que vocês abram a consciência e que ajude. Né? Eu não estou aqui pedindo like, isso e aquilo, mas que vocês curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, dá uma força no canal, né? Eu já tenho esse canal há algum tempo, mas eu já tinha deixado de lado. E agora tenho voltado, acho que devido a um dos pedidos que eu fiz na ressonância. Mas não é por aí, a minha intenção não é essa. A minha intenção é que eu tenho visto que normalmente esses últimos tempos tem tido muito pouco vídeos recentes, há muitos, né, porque eu sou uma das pessoas que fui ver muitos vídeos sobre os depoimentos da ressonância, sobre as catarse, os resultados que se era alcançado, o que as pessoas sentiam, o que não sentia, devido às catarses, tudo isso faz parte desse processo. Você buscar saber como lidar com tudo isso, porque elas vêm. Não é dizer que não dá, pessoas têm mais, outras têm menos, depende, acho que depende do seu karma, né, das antimatérias que você tem acoplada no seu perispírito, eu acho que vai de cada um as catarses. Mas que não deixa de ser um processo que você tem que se preparar para você não desistir no meio do caminho, porque realmente você tem que estar bem decidida, bem consciente que você quer transformar a sua vida. Que você quer
reviravolta, assim, um giro de 360 graus na sua vida, doa quem doer, venha quem vier, mas é aquilo que o universo quer que esteja alinhado dentro do seu propósito de vida, se é isso que você quer, né? Eu acho que a maioria das pessoas, a questão é qual é o meu propósito de vida, para que eu vim, por que eu estou aqui, o que eu fiz de mal ou o que eu fiz de bem. Então o universo vai alinhar tudo isso. Então você tem que estar decidida realmente que algumas pessoas vão sair da sua vida, que algumas pessoas vão chegar na sua vida, que alguns maridos vão embora, que é realidade, não é mentira nenhuma, que algumas mulheres vão embora, ou que outras pessoas... Sabe, é um processo, como que eu vou dizer, é uma limpeza, mas uma limpeza, ela é tão profunda, que realmente é para todos, mas não é para qualquer um. Você tem que realmente se preparar psicologicamente, emocionalmente, para fazer essa transição espiritual, essa rasgadura de véu da ilusão, essa saída da Matrix. Realmente não dá. Eu cheguei à conclusão que não dá de passar por essa transformação sem a dor da transformação. Não há transformação sem dor. Isso é certo. Não há. Você tem que ser muito limpinho, como diz, espiritualmente, para não passar por uma dor profunda. Não que eu tenha passado, porque eu posso agradecer a Deus, né, que eu não tive assim nenhuma catarse muito intensa, não. Ainda bem. E espero que continue assim. Eu vou pedir a minha segunda onda, né? Porque tá quase para acabar a primeira, agora no dia 26 de novembro. E eu quero pedir antes, para quando acabar a minha primeira onda, já poder ativar a segunda onda. Mas dessa vez, eu vou pedir a onda para ser ativada pelo próprio professor. Por quê? Porque há dias que você acorda muito cedo, você não consegue, eu não tenho tempo, logo de manhãzinha, que eu acho que é muito importante para mim, de manhãzinha fazer, ligar a onda. E às vezes não tenho muito tempo. A correria é tanta que às vezes eu me esqueço. Então, por esse motivo, eu vou pedir para a onda ser ativada através do professor. Bom, gente, sem mais delongas, agora eu vou falar para vocês como tem sido o meu processo, tá? Da primeira onda até aqui o momento, tá? Minha onda acaba agora no dia 26 de novembro, eu já tô começando a fazer o pedido para minha segunda onda. E então, assim, eu quando pedi a minha onda, eu acho que todo mundo fica muito ansioso à espera da onda. Porque a gente tem aquele pensamento tão limitante de que a onda vai bater e vai arrebentar e limpar tudo. Mas não é bem assim não, viu? Não é bem assim não. Realmente é tudo que o professor diz e mais alguma coisa. Eu tive como que eu vou dizer assim, sem atrair muito, né? Tipo, eu tanto tive ansiedade de que chegasse a minha onda, como também tive muito medo. Por quê? Porque eu sou uma canceriana, gente. Eu sou signo de água, eu sou muito emocional. Eu sou uma pessoa que tudo me atinge no emocional, percebe? Então, assim, o meu medo era, porque a gente, o canceriano, o caranguejo, ele multiplica.
muitas vezes a intensidade de um sentimento, porque a gente é muito emocional, é muito... A gente vai na onda, né? A gente é família, a gente é a coisa mais louca. O signozinho que eu vou dizer uma coisa abençoada. Em muitos aspectos sim, mas em muitos aspectos, vou te dizer uma coisa, coração de manteiga. Então o que eu fiz? Eu sentia muito, eu sabia que eu ia ter muito medo e por esse motivo eu pedi na onda também ajuda para isso. Por quê? Porque eu já me conheço. Eu sei que teria certas dificuldades, por quê? Porque se acontecesse da onda atingir certos, como que eu vou dizer, como diz, certas áreas na minha vida familiar, ia me arrebentar toda. Então, eu sabia que eu tinha que me preparar para tudo e qualquer coisa, porque a partir do momento que eu tomei a decisão que a onda foi criada, acabou. Ela vai entrar querendo ou não. Mais devagar, mais rápido, depende de cada um. Mas é assim. Então, 2 dias antes de eu receber a minha onda, eu tive uma dor de cabeça, parecia uma enxaqueca tão horrível. Ai, gente, que eu nem sabia o que fazer. Eu estava no trabalho, estava longe, a quase 1 hora da minha casa, ainda tinha que conduzir até em casa. Eu saí do trabalho, eu não conseguia pôr os pés no chão. Eu conduzia, o sol batia no carro, parecia que estava arrebentando tudo. Sabe quando você vê uma situação de uma bomba, faz bum, assim, pronto. Era aquilo que fazia dentro da minha cabeça. Eu cheguei em casa, eu nem podia ouvir barulho de nada. Eu só virei pro meu marido e falei, por amor de Deus, cuida da criança, porque eu não estou aguentando, eu preciso me deitar. Eu não estou suportando barulho, eu não estou suportando dor de cabeça, eu não estou suportando ouvir ninguém, eu não suporto a luz. Por favor, faz isso por mim. Ok, fui para cima, deitei, pus uma travesseira sobre o rosto. Essa dor de cabeça era tão intensa, gente, que eu não sei, parecia que mastigava o meu cérebro, assim, ó, e queria cuspir pelos meus olhos. Até no nariz eu sentia, nos ouvidos eu sentia, foi uma enxaqueca horrível. Eu já tive dor de cabeça, mas como essa, não. Mas não liguei que era a onda que estava chegando. Eu só liguei que era a onda 2 dias depois, ou 1 dia depois que minha onda chegou. Eu falei, ok. Que eu fui entender que era a onda que estava entrando. Falei, se essa enxaqueca é assim, o que não vai ser o resto? Falei, para arrebentar a boca do balão. Mas até a primeira semana foi tranquilo. Eu senti no início muita irritabilidade, muita irritação. E na primeira semana tive uma discussão com meu filho. Boba! Mas tive uma discussão com ele, assim, um bocado pesada, na qual, passado 30 minutos, eu me redimi e falei, pera lá, mas por que eu estou discutindo com ele, o que se passa? E então, vamos, ok, pego meu filho, vem cá, vamos conversar. Falamos, conversamos bastante, expliquei pra ele, falei tal, pronto, ok, ficou tudo bem entre nós. Sonhos, muitos sonhos, alguns eu lembro, outros não lembro. O primeiro mês foi tranquilo, não teve nada assim muito pesado, não, mas foi questão de humor, sobe, desce, de ver as pessoas. Gente, eu peço desculpa pro vídeo ficar tão longo, tá? São as pessoas
que parecia ser diferente para mim, eu aprendi e estou aprendendo a ouvir mais, a ficar mais calada, a observar mais. Eu estou muito mais sensível às energias à minha volta. Fiquei um pouco mais calada. Eu brigava muito, eu falava muito. Não, agora eu fico muito no meu mundo, tentando entender as coisas. Mesmo quando alguém fala comigo, eu sempre fui uma pessoa que sempre gostei muito de dar conselhos, né? E bons conselhos, porque eu nunca dei conselhos assim, não negativos para ninguém. Mas sempre aquele estilo mãezona, né? Que é ajudar todo mundo, nem que seja. E então, eu nesse momento estou aprendendo a ficar mais calada e a falar com mais calma. Eu tenho sentido uma calma muito grande. Por quê, gente? Porque eu tive umas situações muito complicadas, né? Eu, depois do parto da minha filha, eu tive depressão, né? O baby blues. Então, eu tive 1 ano e meio de tratamento, eu tive outra depressão com a perda da minha irmã. Então, assim, já tinha um quadro de sofrimento, né? Então, veio mais isso. Depois veio uma outra cirurgia, porque eu tive que retirar um ovário. Pronto, então assim, veio alguns processos dolorosos durante esse período de depressões, no qual isso, eu agradeço ao universo, porque eu consegui ser bastante forte nisso. E mais, tenho tomado mais consciência das minhas ações, das minhas atitudes, das coisas que eu falo, da maneira que eu falo. Não falo, não consigo falar mais as coisas assim, sem pensar. Não consigo, por exemplo, ver alguma pessoa criticar uma outra e falar, você tem razão. Hoje eu já penso de vez diferente, falo, olha, você já tentou ver por esse lado? Ou você já tentou imaginar por qual motivo a pessoa teve essa atitude? Talvez ela esteja passando por uma situação não boa e que levou ela a ter esse tipo de atitude. Tipo assim, em vez de você estar julgando, por que você não tenta entender o que está se passando através ali, ou dentro, ou na cabeça da pessoa? Então isso em mim mudou muito, muito mesmo, é muito intenso. Eu vou ler rapidinho para vocês os pedidos que eu fiz, que não foram poucos, e que alguns realmente como os depoimentos dos outros ressonantes falam. Se esse vídeo ficar muito grande, gente, eu vou pôr ele em 2 partes, tá bem? Parte 1 e parte 2, ok? Porque eu acho muito importante passar tudo isso. Porque eu sou uma nova ressonante, e no meio desse caminho, esse trabalho tão lindo, tão maravilhoso do professor, que nós que somos alunos dele, que somos ressonante dele, tá? Beijinho, professor, e a equipe do professor, gente, muita gratidão mesmo, por esse trabalho lindo e maravilhoso que eles fazem. É magnífico, gente, é magnífico. Vocês não têm noção do sentimento de amor que eu estou aqui a falar isso, a passar isso para vocês, porque eu desejo essa transformação na vida de todas as pessoas, porque eu acho que é o melhor caminho, tá? Eu sei que tem muita gente tentando reprogramar a mente, fazer isso, fazer aquilo. Eu fiz isso por anos, gente, por anos, tentando fazer isso sozinha. E a única conclusão que eu cheguei hoje é que você precisa de ajuda, sim. Sozinho não consegue, não dá. Eu fiz isso durante anos. Me ajudou em relação a crescimento mental, espiritual, sim. Mas não para conseguir dar esse salto quântico, não. Não dá sozinho, não dá. Você precisa realmente do mentor. De alguém que te ajude a passar o primeiro, segundo, terceiro degrau. Eu, por exemplo, não tenho intenção de parar a minha ressonância. Enquanto possível, enquanto esse trabalho do professor existir, eu estarei lá, juntinha com ele. Não o conheço pessoalmente, mas o universo é tão lindo, né?
quando a gente quer e deseja, pode ser que um dia eu venha conhecer o professor enquanto ele aqui estiver nesse plano, porque, pelo que eu ouço, ele é uma pessoa maravilhosa. Então, eu vou ler para vocês, ok? Eu vou ler aqui para vocês. Deixa eu ver. Pronto. Gente, eu pedi conexão com o todo. Que hoje eu tô com entendimento que eu não devia ter pedido conexão com o todo. Eu devia ter pedido amor incondicional. Por quê? Porque o amor incondicional, ele é essa própria conexão com o todo. Porque o todo, ele é todo amor, ele é o puro amor, ele é a fonte de amor. Então, para mim ficou muito sem contexto essa conexão com o todo. Quer dizer, eu só quero ter uma ligação com o todo? Não. Eu quero sentir essa fonte jorrar de dentro de mim, desse amor incondicional que é o todo. Ele é o amor. Essa energia de amor, ele é o próprio amor. Então, assim, hoje eu faria esse pedido de uma outra maneira, que eu vou fazer na minha segunda onda, mas com um outro contexto. Pedir também entendimento das leis universais. Até o momento eu ainda não tinha tido nenhum start, mas a coisa de 3 dias me veio um download de alguns vídeos que, olha, eu nunca imaginei, não conhecia, não tinha nenhum conhecimento dessa pessoa, tá? Não estou fazer propaganda, gente, eu quero que vocês sigam meus caminhos, independentemente de qualquer coisa. Porque, às vezes, o que é bom para mim pode não ser para você, mas pode ser para muitas outras pessoas. Por isso, compartilha também esse vídeo, que é para a gente conseguir ajudar mais pessoas a despertar a gente. Por favor, isso é muito importante. Não só pelo trabalho do professor, mas pela sociedade, pelas pessoas que precisam acordar e entender que nós vivemos numa Matrix e que nós somos muito mais do que aquilo que eles querem que a gente veja, que a gente é. Por favor. Se podemos fazer isso, se a gente pode, através da internet, que é tão vasta, ajudar outros irmãos, outras centelhas a despertar, por que não fazer? Eu vou dizer para vocês que eu estou para fazer esse vídeo para vocês há coisas de quase um mês. E sempre aparecia alguma coisa para me impedir. Chegou ao ponto, hoje, por exemplo, eu tô em uma semana de férias do meu trabalho, então tive a casa toda para arrumar. Então, eu passei sábado e domingo a dar um faxinão na minha casa. Por quê? Porque também é bom você trabalhar, mexer as energias da sua casa, entende? Eu, como reikiana, sei bem disso. Movimentar as energias do seu ambiente. E ainda hoje não acabei. E eu estava ali, pensei, falei, agora. A casa pode esperar. Mas as centelhas que precisam de ajuda para despertar, de um direcionamento, já não podem esperar mais. Por isso eu estou aqui, gente. E depois ainda vou limpar minha casa, ok? Bom, pedi o entendimento das leis universais. Os vídeos que me vieram foi o quê? Os vídeos não conhecia, gente, nunca ouvi falar nela. Mas é exatamente o que ela ensina sobre as leis universais. É maravilhoso. Celeste. Depois eu vou deixar aqui escrito na descrição para vocês, ok? Mas é Celeste Steve Shin, uma coisa assim. Celeste Steve Shin. Tô mergulhada, tô devorando os vídeos dela. E já encomendei os livros. Ela tem 5 livros. Eu já encomendei os livros. Gente, eu gostava de ler em criança. E depois dos meus 17 anos para cá, eu nunca mais peguei um livro para ler. E agora eu tô uma devoradora de livros que vocês nem têm noção. Pedir a consciência de um co-criador. Para que eu tenha consciência quando eu quiser co-criar algo. Que eu tenha entendimento da necessidade, se aquilo é importante, se aquilo não é importante para mim, se eu devo co-criar aquilo ou não. Então, eu pedi a consciência de um co-criador consciente. Que eu tenha consciência de cada coisa que eu co-crio daqui para frente. Eu pedi a expansão de consciência, que isso tem vindo lindamente.
Eu tenho tido uma expansão de consciência enorme. Pedir inteligência e disciplina. Não que eu me ache burra, mas eu acho que o conhecimento é aquilo que o professor sempre diz, né? São portas que se abrem diante de nós. É mais ou menos isso, tá bem? Conhecimento é poder. É isso que ele diz. Olha, gente, pedi isso, porque eu achava que isso era muito importante para mim, realmente é. Compreensão e facilidade em soltar. Não que eu seja uma pessoa apegada materialmente, não sou. Gente, não sou mesmo. Eu acho que as coisas são para ser usadas, são para ser aproveitadas, quando estragada é para ser deitadas fora, e o universo nos trazer outras coisas boas. Por isso eu não sou apegada materialmente, ok? Mas emocionalmente sou uma pessoa muito apegada. Eu sou muito apegada a amigos, eu sou muito apegada à família, eu sou muito apegada a filhos, eu sou muito apegada a marido. Para mim, hoje reconheço isso como como é que eles chamam isso? Me foge agora aqui da memória, uma necessidade emocional, sabe? Entende? Dependência emocional, é isso que chama. É mais ou menos isso. Então eu pedi essa facilidade para soltar. Olha, clareza com as palavras para ensinar conteúdos. Por que eu pedi isso? Porque já há alguns anos eu tenho esse canal. E tenho esse canal não com a intenção de ganhar dinheiro. Eu tenho esse canal com a intenção de passar justamente a palavra de amor. Não é religião, é amor, é o desenvolvimento, é a experiência vivida que eu vivo, entende? Partilhar com o mundo as minhas experiências da minha vida espiritual, como foi, como não foi, pronto. Antes da ressonância já havia havido em mim o dom e o despertar do tarô. Eu ainda não me aprofundei, tentei, fiz um vídeo, parei. Por quê? Fiquei com medo, mas sabia o que estava dizendo. E fiquei com muito medo porque eu tive a intuição, eu ouvia na minha cabeça uma voz que me direcionava. Depois eu acabei ficando com um pouco de medo e acalmei, certo? Mas tem ali e cada vez que eu olho me bate assim aquela coisa assim, tipo, é seu, é você. Eu não sei explicar, gente, mas é isso. A minha intuição é muito forte, muito forte. Se eu disser assim, olha, vai passar-se isso, pode ter certeza que vai passar-se isso. Então, por isso eu pedi essa clareza com as palavras, de ensinar conteúdos, ou para falar com alguém, para ter sabedoria, sabe, de transmitir o amor, de transmitir paz, ajudar com palavras, trazer um carinho, um talento para as pessoas que necessitam. Uma alimentação saudável, eu pedi por quê? A gente, às vezes, no dia, na correria, come tanta besteira, né? Não é que eu seja muito corrida, mas como eu trabalho numa cozinha, então, tudo quanto é coisa que aparecia, nham. E depois chegava a hora do almoço e ainda ia almoçar, né? E queria ser saudável, é criança, mas pronto. Hoje, muito saudável. Entrei num processo de um tratamento, isso e aquilo, já perdi 20 quilos quase, já perdi bastante peso, não consigo comer mais assim uma pratada de batata frita, eu como 3 ou 4 batatas fritas e estou satisfeita. Minha alimentação hoje é mais à base de frutas e salada. Isso entrou assim, espetáculo. Pedi neurotransmissores ideais para bioquímica cerebral e corporal. Por quê, gente? Porque eu tive 2 AVCs. Graças a Deus não fiquei com sequelas externas, mas tive algumas sequelas internas na cabeça, tipo, esquecer coisas, não ter mais concentração, o sistema nervoso central muito atacado, tudo me nervava, tudo me fazia muita raiva, tudo me deixava fora de mim, tudo fazia eu discutir, tudo fazia eu brigar. Meu sistema nervoso me atacava tanto que até tremia, assim, era uma coisa muito louca. Então eu pedi
o alinhamento de todos esses neurônios, porque não é fácil lidar com isso. Mas hoje, olha, muito mais calma, não tenho tido o sistema nervoso abalado. Uma coisita e outra que acontece diariamente, mas hoje eu noto que ando muito mais calma, mesmo ao falar, mesmo numa discussão, por exemplo, onde se tivesse uma discussão pequena que fosse, eu já levantava e... Não, hoje já olho, falo, ok, tudo bem. Você fica com a sua razão, eu fico com a minha. Tipo, prefiro a minha paz, a minha vibração tranquila, do que entrar num debate só para querer ter a minha razão. Acabou, gente. Isso entrou lindamente, viu? Vou dizer para vocês, maravilhoso. Pedir para limpar e eliminar medos internos e externos de autossabotagem. Por quê? Porque eu era uma pessoa que tinha muito medo. Eu adquiri um medo que eu não sei explicar para vocês. Eu adquiri um medo de andar de carro. E conduzo. Se for eu a conduzir, a dirigir, não tenho muito problema. Mas se for uma pessoa ao meu lado, eu tinha surto. Então, assim, eu quando entrava, graças a Deus agora já acabou também, era quando eu entrava dentro do carro com outra pessoa a dirigir ou a conduzir. Gente, os únicos pensamentos que vinham na minha cabeça era se tivesse um acidente. E se esse carro batesse? Olha, a pessoa desviava um pouquinho o volante, assim, era um medo incompreensível, que eu não sei de onde veio esse medo. Sinceramente, não sei se de vidas passadas, ou nunca tive um acidente assim grave de dizer assim, fiquei com um trauma enorme. Não, já tive alguns acidentes, mas nada que deixasse um trauma tão grande. Então eu pedi a limpeza desses medos também, por exemplo, medo de dar um passo, ou de tomar uma decisão. Eu andava num momento no qual eu tinha medo de tomar decisões, que eu tinha medo de que alguém me deixasse, a tal da independência emocional, certo? Por exemplo, se o meu relacionamento não desse certo, eu ia sofrer muito porque ele ia arrumar outra, ou porque, sabe, era pensamentos totalmente sabotadores e pensamentos totalmente como é que se diz essa palavra? Destrutivo, sabe? Emocionalmente. Então, eu pedi essa limpeza, sim, tem sido muito importante e ela tem agido lindamente também, tá? Não tenho mais esse sistema de medo e não, eu ando a pessoa até muito corajosa, viu, gente? Olha, só para começar, eu tô aqui fazer um vídeo para vocês verem o tanto que eu tô corajosa, viu? Se me pedisse para fazer isso uma coisa de 2 meses atrás, olha, não. Mas pronto, o universo é maravilhoso, é lindo. Também pedi habilidades de concentração e foco, por quê? Devido ao AVC, eu perdi um bocado a concentração, o foco, assim, ficava muito aérea, muito desconectada, como se eu ficasse vagando, não fiquei doidinha, sabe? Mas fiquei assim muito aérea, muito, por exemplo, me contava qualquer coisa, levava um certo X de tempo para que eu entendesse aquilo. Então, assim, eu pedi isso porque eu achei necessidade pessoal minha de pedir. Limpeza de qualquer sentimento de inveja existente. Isso eu pedi. Porque às vezes, gente, por mais que a gente tenha um bom coração, aquela coisinha interna que a gente tem da gente do contra, sabe? Às vezes faz a gente sentir um pouquinho aquela história de aí a inveja é branca. Inveja branca não existe. Inveja é inveja. E eu pedi essa limpeza porque, sinceramente, eu não quero ter inveja de ninguém. E não quero que ninguém tenha inveja minha. Porque você tem isso. Não. Às vezes as pessoas têm inveja do seu sorriso. Às vezes a pessoa tem inveja da sua maneira de falar. Às vezes você tem inveja porque você é uma pessoa comunicativa. Você consegue fazer amizades facilmente. Porque alguém te elogiou porque acha que você é uma pessoa bacana devido à sua maneira de ser. Então, assim, não é nem pelos seus bens materiais, entende? Mas pela pessoa que você é. Então, eu pedi. Pedi expansão das portas da percepção, gente. Ai, minhas costas estão doendo. Eu estou sentada aqui no banquinho da minha filha e peço que está doendo.
É, é mágico, tá? Ainda não estou assim a 100%, mas eu vejo que já está começando, tá? Eu já tinha uma percepção, né, leve, mas agora ela está ficando mais intensa, tá? Está ficando bastante mais intensa. Eu olho para uma pessoa assim, eu já te digo, eu sinto na minha alma se essa pessoa é confiável, não é confiável, é boa, é não boa, o tipo de capacidade que essa pessoa pode ter para... Olha, eu não sei te explicar. É mais ou menos isso. Mas tá a funcionar. Concentração e habilidade para meditar, gente. Eu sempre quis, né? Sempre achei muito lindo aquelas pessoas que liam flor de lótus. Eu fazia muito, tá? Eu sempre, já quando começou aquele despertar, em mim há 6 anos atrás, eu já fazia meditação, mas não tão intensa. E hoje consigo ter mais concentração, eu consigo me desligar um pouco. Não ainda 100%, tá? Porque há coisas aqui na cabeça que ainda precisam ser limpas e ficam ali tentando me distrair, mas eu já estou aprendendo a trabalhar isso em mim. E já consigo ter maior concentração na meditação, tá? Depois eu vou contar para vocês uma situação que me aconteceu a semana passada, numa meditação. Mas depois do final, ok? Até o final você vai ouvir, se não ficar, não vai ouvir. Equilíbrio do Yang, né? Porque eu sou muito... eu sou uma mulher que sempre carreguei... Como que eu vou dizer? Eu sempre o fato de ser tão mãe, ser tão emocional, ser tão... querer carregar todo mundo no colo, querer ser... Pronto, faz a gente, o canceriano, quase todos são assim, o homem, mesmo sendo mulher. Então, assim, eu sempre carreguei uma responsabilidade muito grande em cima de mim, né? E vem já de algum tempo, que precisa ser limpo, precisa ser equilibrado. Então, eu pedi esse equilíbrio, porque o meu lado masculino, tá? Não é que eu seja lésbica, eu não sou, tá? O meu lado é yang ou yin, não sei, quem é o macho, quem é a fêmea, mas pronto, estava muito mais acima do que o meu feminino. Então, eu precisava, tanto é que eu já estava no ponto que estava deixando a minha vaidade de lado. Eu nova, era uma pessoa que gostava de maquiar, de me perfumar, andar bem vestida e tal. Então, assim, eu deixei algumas vaidades, tá? Que eu não acho que seja necessário eu tê-las no momento, né? Mas vi que havia muita coisa em mim feminina que estava indo embora e que eu não podia permitir isso, porque eu sou uma mulher e faz parte de mim essa energia. Então eu pedi esse equilíbrio para tudo mais alguma coisa, né? Eu pedi o equilíbrio e alinhamento dos meus chakras, que independentemente de ser reikiana, a gente também desalinha às vezes, né? A gente precisa desse auxílio, dessa ajuda espiritual para isso. Eu pedi, gente, clara evidência, devido ao fato de eu ser tão sensitiva. Eu pedi a clara evidência. E já te digo, tá começando, tá? Tá começando. Eu já vejo flashes de luz, vultos, às vezes vejo algo passar muito rápido, tá? Então já tá começando a abrir. Eu pedi uma mente de prosperidade, para ter mais. Por quê? Por eu não ser uma pessoa tão materialista, para mim o nível de sobrevivência bastava, chegava, sabe? Então, assim, se eu tiver para comer amanhã e para dar de comer aos meus filhos, eu sou grata. Mas eu preciso também ver, eu tenho que ser grata por agora, pelo que eu tenho, pelo que eu terei amanhã, pelo que virá depois, e depois, e depois. Então, assim, eu não tinha essa mentalidade, e estou começando a tê-la agora. Pedi fortalecimento do cabelo e das unhas, porque meu cabelo é muito fino, estava caindo muito, estava muito difícil. Estava tendo quedas horríveis, um fortalecimento do cabelo. A minha unha parecia papel, gente. Agora o meu cabelo ainda está caindo bastante. Mas cada vez que eu penteio o meu cabelo, eu tenho a sensação, tipo, esses que estão indo são os fracos que os fortes têm nascer.
Então, assim, é essa sensação que eu tenho. Não, já não é tanto quanto, mas é a sensação que eu tenho. As unhas, minhas unhas pareciam papel. Eu não tenho unha grande, gente, ó, nem pintadas, porque eu não posso, tá? No meu trabalho, eu mexo com comida e essas coisas, não posso ter esmalte, não posso ter por regras de higiene. As unhas têm que ser curtas. Mas, os 15 dias que eu tive em casa de férias, as minhas unhas cresceram tanto e tão duras como nunca foram na vida. Elas estão tão duras, parece casco de cavalo. Mas estou contente, não posso tê-las grandes, mas sei que elas agora são fortes. As minhas unhas eram tão fracas que eu podia virar elas para trás, parecia papel. Parar de reclamar o tempo todo. Gente, eu era uma pessoa que reclamava demais. Por quê? Porque eu gosto das coisas limpas, eu gosto das coisas organizadas, eu gosto das coisas em ordem. Então, por exemplo, você bebeu água, pega o copo, você vê que a cozinha está limpa, a banca está limpa, pega o copo e deixa em cima da banca, em cima da pia. Não. Você usou, sujou, você lava, seca e guarda, ou, no caso, quem tem uma máquina de lavar louça, pega o copo e põe dentro da máquina de lavar louça. Não fica à espera que eu vá colocá-lo lá, porque você tem sujo. Então, eu reclamava muito. Hoje eu vejo e deixo. Sem me importar. Tipo, a hora que tu quiser, põe. A hora de formar a louça da noite, põe. Isso acalmou muito em mim, em questão de... Assim, não que eu deixe as coisas se desorganizar, não. Mas reclamo menos de tudo. Por exemplo, antes eu reclamava muito do meu marido. Você ou tá dormindo, ou tá no sofá, ou tá no trabalho, não tem tempo pra nós. Por quê? Porque o trabalho dele é um bocado puxado, um bocado cansativo, ele precisa de certas horas de descanso, ok, tudo bem. E eu ficava naquela, poxa, mas se todo mundo faz esforço para estar com a família, você não está com a família por quê? Então isso me incomodava muito. Hoje já não me incomoda. Já não reclamo. Se disser, olha, eu vou deitar e vou dormir o dia todo, eu falo, ok, tudo bem. Eu aproveito esse espaço de tempo, se eu não tiver nada importante dentro de casa para fazer, para ir ler. Hábitos que eu não tinha. Então, algumas coisas têm mudado muito. Não posso dizer que não tem realizado, tá? Não tenho reclamado, nem brigado, nem esse tipo de coisa. Gente, eu pedi uma coisa, porque eu não vou ler não, tá? É muito pessoal. Não vou ler não, é pessoal, tá bom? Peço desculpa. Eu pedi cura do estigmatismo e da miopia e cura da audição. Por quê? Eu não sei se foi devido ao AVC ou não. A miopia e estigmatismo eu já tinha, né? Mas a última vez que eu tinha ido ao médico das orelhas, dos ouvidos, como é que chama, gente? Olha, escreve aí, se alguém lembrar, como é que se chama? Otorrinolaringólogo. É uma coisa assim. Nós é humilde, gente. Nós não temos frescura cheia dos freak foda-se não, tá? Isso aqui é tipo, gente, é natural, é verdadeiro, é real. Apesar de ser só do pescoço para baixo, eu já expliquei o motivo, mas eu sou uma pessoa humilde, sou uma pessoa real, ok? E muito brincalhona, né? Que isso voltou também, tá? É outra coisa que voltou também lindamente, gente, porque eu andava tão triste, tão amargurada, tão sem graça, não ria, não brincava, nada. Agora eu tô assim, parece que eu virei do avesso. Isso pra mim é motivo de rir. E então eu fui diagnosticada, né, com 25% de perda da audição esquerda e 15% da audição do ouvido direito. Então, mais 5% eu tenho que usar aparelho, né? Então eu falei, antes que isso aconteça, eu vou pedir o universo para deitar aqui uma mãozinha, pôr aqui uma gotinha de cura para ver se o negócio volta pro sítio. Pediu acelerar o metabolismo para queima de gordura. Por quê? Porque eu já estava no processo de dieta, isso e aquilo, para perder peso, né? Porque eu tinha engordado muito devido à depressão, os medicamentos da depressão e tudo isso, engordei muito, não estava conseguindo perder peso. Por quê, gente? Eu já tenho quase 50 anos, né? Então, assim, é mais difícil nessa altura a gente ter um metabolismo mais ativo, né? Não que eu seja uma pessoa parada, porque eu me levanto às 6:30 da manhã e só vou para a cama às 10:30, 11 da noite, quando eu te digo que eu sento a minha bundinha, no máximo 4 horas, não, 4? Ui, meu sonho. 30 minutos na hora do almoço, 5 minutos ou 6 dentro do carro do trabalho para minha casa, e no momento que eu sento para jantar. De resto, durante a semana toda é bum, 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 sem parar. Por isso, não... E eu sinto,
Às vezes eu sinto um calor, parece que está me queimando tudo por dentro. Então também tá ok, tá, como diz a minha filha, check, tá correto. Pedir aumento da libido. Porque eu sofria, não, gente. Porque sempre é bom, né? Quanto mais, melhor. São mulheres. Eu pedi empoderamento feminino. Isso ainda não veio a 100%, não. Sinto-me bem, sinto assim, tipo, meio, tô podendo, mas não aquele, tô podendo, cheguei, sabe? Mas tá indo. Só tô na primeira onda, por isso eu penso que daqui mais uns mesitos isso vai estar um pouquinho mais, tipo, tchau, empoderado. Eu pedi limpezas da procrastinação, gente. Esses últimos tempos eu sempre fui uma pessoa muito ativa, só que eu tava procrastinando tanto, que eu nunca imaginei que eu era tão procrastinadora na minha vida. Mas tá vindo, já tenho sido muito mais ativa, às vezes até não consigo sentar, porque eu não consigo ficar parada, porque eu tenho que fazer as coisas. Então, assim, isso veio também, tá vindo aos pouquinhos, é um check também. Deixa eu ver aqui. Pedir limpeza das crenças limitantes. Eu só pedi quase tudo é limpeza, tá, gente? Limpeza de crenças limitantes. Pensa na mulher cheia de crenças limitantes, tá? Olha, nem te digo nada. Mas olha, estão indo. Check também. Sentimentos de amor próprio e gratidão. Não que eu não tivesse amor próprio nem gratidão, só que eu quero sentir o sentimento de gratidão real, aquele que vem daqui de dentro da centelha, esse amor de gratidão. E eu tive, tá? Oscilante assim, e vou fazer um outro vídeo depois para vocês, porque nem é um vídeo, tá, gente? Eu vou pôr como vídeo, mas ele é um áudio do momento que eu tive esse download. Olha, eu chorei tanto. Olha, eu nem sei explicar pra vocês o sentimento. Olha, eu falo desse sentimento, parece que me veio só daqui algo aqui assim, parece que arrebentar no meu peito. Não sei explicar pra vocês. Eu vou fazer um outro vídeo depois, só com esse áudio, tá? Ele é só um áudio, não tem vídeo. Eu posso estar aqui mexendo com a mão, mas esse áudio já foi gravado no 13 de outubro, tá? Já era pra eu ter postado. Eu comecei e sempre teve algo que me podou um pouquinho, não sei. Mas pronto. Mas eu vou pular, se vocês tiverem interesse, vai lá também, dá um check lá no joinha, um hypar. Eu não tenho nada dessas coisas, mas pronto, tô parada há muito tempo. Vocês vão lá e dá uma forcinha pra nós, tá? A gente tá aqui pra compartilhar e pra ser amigos e pra nos unir nessa teia de centelhas abençoada que nós somos. Amor próprio. Eu me amo muito mais hoje, já te digo. Eu visto qualquer roupa, se ela ficou boa, não ficou boa, eu falo, não me importa o que os outros pensam, eu tô me sentindo bem. Eu olho no espelho, olha, não tem rugas ainda, graças a Deus, gente. Tenho aqui um cabelinho branco ou dois, eu falo, nossa, tô morta fazendo meus cabelos brancos, deve ficar tão lindo assim. Então, assim, já tem muito mais amor próprio, sabe? Sou mãe de 3 filhos, então tem aquela coisa dos peitos, a gente fica olhando no espelho e eu falo, pô, isso aqui é sinal de quê, gente? De amor. Você tem vontade de construir? Não tem, gente, não tem. O meu peito não tá lá na barriga, não, tá? A gente que é mulher e tem essas vaidades de pin, mas pronto, é normal uma mulher que tenha filhos que tenha o peito um pouco mais caído, né? Mas não tem. Sinceramente, é uma situação que não tem, porque eu olho para meus peitos, que não são muito caídos, e vejo, hoje vejo assim, tá? Hoje, tá? Vejo que devido ao fato deles estarem assim, foi porque eu trouxe uma vida ao mundo, porque eu alimentei através do meu corpo uma outra centelha divina, que eu, através do meu corpo, dei essa abertura de caminho para que ela também pudesse vir experienciar essa vida, que é uma bênção de Deus, esse passar por esse processo de evolução e crescimento espiritual, com suporte, com amor. Entende? Hoje vê como funciona, gente? Funciona, viu? Aconselho vocês, viu? Então eu vejo meu corpo hoje assim, uma passagem para
o amor, tá? É assim que eu vejo. Parece estranho, né, gente? Mas é verdade. É o que eu sinto de coração mesmo. Limpeza de bloqueios emocionais. Eu pedi para limpar os bloqueios emocionais, né? Tipo aquela dependência emocional. Vocês sabem que são bloqueios emocionais, né? São vários e vários e vários, e já te digo. Depois eu vou fazer um outro vídeo, porque senão isso vai ficar realmente muito, muito comprido, tá, gente? Depois eu vou fazer um outro vídeo para vocês, além daquele aliás, eu até vou fazer esses dois vídeos juntos, tá? Eu vou fazer primeiro o depoimento de todas as, como é que fala? As catarses que eu tive e de tudo que da minha lista, que deu certo, que está acontecendo na minha vida, junto com esse vídeo da gratidão, tá? Quem tiver interesse, olha, curte, se inscreva no canal para receber e adicione o sininho lá, acho que é o sininho, para quando eu fizer esse vídeo vocês irem lá, tá? Eu vou explicar tudo direitinho depois, foi mais para me apresentar e para vocês ter uma noção um pouco do que é a ressonância, do que é a RH na minha vida, tá, gente? Cada um por si. Tem relatos maravilhosos, viu, do que aconteceu. Vai lá assistir depois. Limpeza de paradigmas. Não, limpeza de medos e não merecimento, porque a gente tem, o ser humano tem isso, né? O não merecimento, porque eu não mereço. Mereço sim. Mereço sim, porque eu sou filha de Deus, filha do Criador. Ó, gente, tem aqui um cabelinho, tá? Eu tenho um cãozinho, um pugzinho, feinho, dos dentinhos pra fora, e de vez em quando ele me encosta e deixa eu ter. Somos merecedores sim, tá, gente? A gente tem que saber também, co-criar esse merecimento, né? Porque você pode, às vezes, estar numa vibe de co-criar aí um merecimento que não é muito bom, né? Tem que ter noção disso também. Limpezas de paradigmas. Depois, no outro vídeo, eu vou só ler agora para vocês, tá? E alguns eu vou pincelar aqui, mas no outro vídeo eu vou explicar direitinho para vocês. Vai. Limpezas e medos de não merecimento. Limpezas de paradigma. Limpezas de vício de tabagismo. Esse ainda não está acontecendo, não. Mas pedi. Porque eu não consigo deixar o cigarro, não consigo, já fiz tratamento, depois eu explico no outro vídeo. Limpeza e proteção do campo vibracional, também explico no outro vídeo, devido a alguns ataques sofridos. Proteção e potencialização contra feitiçaria, amarrações e forças contrárias, também pedi essa proteção. Rejuvenescimento celular dos órgãos, dos músculos e da pele. O professor diz que nós podemos pedir tudo. Quando ele diz tudo, é tudo. Você só tem que saber se isso depois de algum tempo vai fazer ou não vai fazer sentido para você, né? Que é o que acontece. Eu vou explicar por quê, que tem aqui algumas coisas aqui que eu acho que ficou um pouco repetitivo, mas acho que ele percebeu bem, a onda ficou bem legal. Já tá um espetáculo. Reconhecimento geral e compreensão de todos os arquétipos, ainda não, porque eu ainda não estou estudando eles. Telepatia e visualização mental. Tá fluindo. Habilidade em ver as áureas das pessoas, porque eu já via antes da ressonância. Não tão constantemente, sério, mas já via. Lindo, lindo. Quando a pessoa tem uma áurea bonita, você até chora. É lindo demais de se ver. Lindo. Eu falo assim, um dia eu vi a primeira vez que eu vi a áurea de uma pessoa, foi de uma amiga aqui em minha casa. A gente ia conversar, na altura que eu era evangélica, tá, gente? E eu vi a áurea dela, eu chorava. Coisa linda, muito lindo. Tá fluindo, viu? Conhecimento sobre as plantas medicinais e conexão com a natureza. Por quê? Também explico no outro vídeo.
Cura da artrose, artrite, inflamações nos ossos. Porque eu fui diagnosticada com artrose. Explico também no outro vídeo. Mas está em andamento, e junto com esse daqui, no outro vídeo eu vou explicar para vocês o sonho que eu tive, tá? A coisa de 4 ou 5 dias, que no momento que eu acordei, eu sabia que esse sonho que eu tive, que foi tão real, que eu senti, foi tão intenso, que eu sabia que era desse pedido aqui que eu tinha feito. Vai estar no outro vídeo. Limpeza de todo nível cerebral que causa AVCs e derrame. Gente, o medo ficou assim, né? Só quem passa por isso sabe. Mas depois também eu explico o porquê desse pedido para vocês, tá? Devido a algumas sequelas, que já não sinto tanto agora, porque eu digo, tá limpando. Cura do sistema nervoso central, que foi o que eu já expliquei para vocês, que fiquei com o meu sistema nervoso central muito atacado, muito abalado, e que hoje parece que estou meio chato com a camomila ou coisa assim. Conhecimento em mercado financeiro, o trading. Por quê? Porque eu gosto muito de estar ali no computador, eu gosto e faço assim algumas façanhazinhas, mas nada tão profundo como eu gostaria de ter esse conhecimento. Eu ainda não vejo, gente, porque o meu tempo é muito corrido e não estou tendo tempo para me dedicar a isso. Mas a onda está lá, e eu sei que a qualquer momento que eu quiser acessá-la, ela está lá para mim. Isso eu tenho certeza. Conexão, entendimento em clarividência e cartas de tarô, porque é uma coisa que eu amo. Eu já tenho isso dentro de mim, eu sei aquilo que eu sei, mas tenho medo de expor isso. Por quê? Por insegurança. Então eu quero a limpeza de tudo isso para que eu possa fluir, entende? Com amor, que eu possa passar verdadeiramente com clareza, com amor, com sinceridade, com honestidade, tudo isso. Que seja o meu trabalho como é que se diz? De missão de vida ou não, é uma coisa que eu amo, é ajudar. Sabedoria e compreensão para ouvir e aconselhar, adoro, gente. Amo de paixão poder sentar com alguém, ouvir os problemas de alguém e aconselhar com todo o meu coração. Amo de paixão. Sabedoria para educar, ajudar e aconselhar. Não. Sabedoria para educar, ajudar, aconselhar e direcionar meus filhos no caminho correto. Como que eu vou dizer? Está fluindo. Por quê? Eu pedi isso. Devido ao estado emocional, psicológico, de crenças, isso e aquilo, e de criação, e de coisas que a gente absorve em criança, e tudo isso a gente passa para os nossos filhos. Eu não quero passar isso para os meus filhos. Eu vi que estava passando isso para os meus filhos, que eles estavam tendo atitudes que condizia muito com situações que eu passei, de coisas que eu ouvi, e eu não queria repetir isso na vida dos meus filhos, porque eu quero. Esse ciclo vai finalizar aqui. Isso é um karma. Isso é como que eu vou dizer? É um ciclo repetitivo dentro da minha família, no qual ele vai parar aqui, daqui ele não vai passar. O que eu vou lutar, o que eu tiver que lutar para quebrar esse ciclo aqui. Decidido, consumado. Sabedoria para educar meus filhos, já disse. Raciocínio e compreensão rápida, né? Como eu disse para vocês, andava sentindo muita lentidão em raciocinar e processar as coisas. Limpeza de perca de memória, como eu disse que através de você andei em umas outras situações, depois eu conto. Fiquei assim com a memória muito. Perdoar e pedir perdão. Gente. Faz muita parte desse nosso processo de limpeza e de libertação, viu? É muito importante esse pedido. E no outro vídeo eu vou dizer porquê. E já perdoei a pessoa já me perdoou, a gente já está falando, e já fazia 5 anos que eu não falava com essa pessoa, que é uma pessoa muito importante da minha vida, tá? Aliás, 2 pessoas. E o resto.
Aumento de colágeno, né, gente? A gente que vai chegando assim para aquela idadezinha maravilhosa, né, dos 50, assim, meio século, a gente começa a notar, né, as ruguinhas, pronto, então eu podia, né, o nosso colágeno ele começa a diminuir, passa creme, passa isso, passa aquilo, nossa, tem que dar uma ajudinha, né, também para o universo, né, não vai chegar ali e bater um colágeno na tua cara, mas ajuda muito no seu processo, seu sistema imunológico. Pedi porque eu sou mulher, sou vaidosa. Ser mais organizada com papéis e documentação, 0. Não era, agora já tô mais. Tá fluindo, cheque. Limpeza de sentimentos de escassez. Conhecimento em línguas, tá, gente? Eu pedi luxemburguês, francês e inglês, tá? Porque eu moro no Luxemburgo. E eu não consigo falar essa língua, porque essa língua é difícil demais. Demais. E o francês é aquela, né? A gente fala igual os franceses falam português, né? Ou os ingleses falam português, né? Por arrastar. Mas pronto. Ainda tá fluindo. O francês tá fluindo bem. O inglês, mais parado do que não sei o que. E, gente, já vamos para 1h e 16 minutos de vídeo. Pedir reajuste de novo, né? Acho que eu acabei por escrever 2 vezes. Reajuste da bioquímica cerebral dos neurotransmissores. Poder de meditação e aumento de intuição, tá? Como eu disse, eu vejo, bato o olho, eu entro, eu sinto, impecável. Sentimento de vitalidade, disposição física, porque eu andava muito borocochô, muito sem ânimo, sem força, sem vontade de nada, então eu pedi. Agilidade, gente, eu fiz o preço 70 e tal pedidos. Agilidade e rapidez, porque além do como eu andava muito borocochô e muito embaixo, tudo isso, não conseguia ter aquela fluidez, sabe, aquela habilidade de fazer as coisas rápidas, parecia uma tartaruga. Tá fluindo. Força de vontade, determinação e foco na área profissional e pessoal, tá? Aquela gana, aquele desejo, aquela vontade de eu posso, eu consigo e eu vou fazer. Aumento da produção de feromônios. Será por quê? Limpeza e cura da procrastinação. Cura e limpeza de carências de falta. Outra vez, eu acho que eu fiz outra vez. Facilidade de cocriação mental e emocional. Porque como eu estava com a mente muito cansada, não conseguia visualizar, não conseguia fazer nada, então eu pedi essa facilidade para conseguir gerir as emoções para que eu consiga cocriar. Aumento da autoestima, eu pedi aumento da autoestima, porque eu andava muito embaixo. Mais paciência e criatividade para brincar com meus filhos. Por quê? Paciência 0. Tá voltando. Até já tenho muita. Trabalhar em casa e ter minha independência financeira. Eu tenho uma independência financeira. Pronto, eu trabalho, eu tenho um emprego, eu tenho minha rotina, mas eu gostaria de ter um trabalho mais calmo. Por quê? Primeiro, o caminho que eu já estou indo de idade. Meu trabalho ele é muito pesado. Pensa que não, trabalhar na cozinha não é muito fácil, muita correria. É muita gente para comer. Então, assim, o meu corpo tem sentido muito. E então, eu vejo essa necessidade de ter um trabalho mais relax, mais tranquilo, mais calmo, que me dê um pouco mais de tempo para mim, para minha família, entende? Nesse contexto, para mim, para minha família, para minha casa, e que me dê aquele espaço de tempo para eu trabalhar com o que eu amo, com o que eu gosto, com o que realmente vai me edificar e que vai fazer a diferença na vida de outras pessoas. É mais ou menos isso, tá bom, gente? Me conectar com a minha missão de vida, a consciência de ajudar sem julgar. A gente julga, né, gente? Eu julgava muito. Mas fica para o outro vídeo. O dom das palavras para tocar no coração das pessoas, para a autoajuda.
Conhecimento e compreensão em marketing digital. Quem não quer, né? Compreensão e reconhecimento de todo o conteúdo de marketing digital. Eu pedi o do Érico Rocha, gente. Eu acho que ele é um crânio, aquele homem. Deixar de ser manipulável, era muito manipulável. Ui, emocionalmente, então, vocês nem imaginam. Agora já não. Agora, ó, menino, nós ficou daquele jeitinho. É preto no branco e é na balança. É mais ou menos isso. Potencializar a criatividade para criar conteúdos com ferramentas de IA. Não precisa estar no mercado hoje, né? Um pouco mais de conhecimento e habilidade com um novo sistema de trabalho, né? Que é IA, é inteligência artificial, essas coisas. Conhecimento em trader, né? Que é fazer, como diz, moeda digital. E conhecimento também que está dentro dessa área, né, de gráficos financeiros da Bolsa de Valores, com um pouco mais de consciência e interesse para entender melhor esse mercado, né? Então isso também faz parte dentro do trading. Gente, arquétipo. Arquétipo eu pedi realização, arquétipo de me sentir realizada. Eu pedi o arquétipo, olha, em pedidos, nos meus pedidos ali, tirando 2, que eu acho que foi repetido, eu fiz 68 pedidos, gente. O arquétipo, fiz 4 pedidos, foi o arquétipo da realização, me senti realizada, mas eu não sei qual arquétipo mas ele sabe, ele deve ter. Pedi o arquétipo da alegria e criatividade, que está fluindo agora, tá começando a fluir. Tá vendo porque eu tô aqui a rir, a brincar, a falar o vídeo, pronto. É o arquétipo ativado. Pedi o arquétipo para atração de dinheiro. O dinheiro tá vindo, gente? Tá não, tá tudo, tirando o salário da criança e do marido. Tá saindo, mas eu sei que ele vai voltar, viu? Pra agora, estamos assim nesse momento passageiro. Eu pedi arquétipo de proteção energética para você contrárias, né? Consciência, gente. Quem não quer a consciência do professor Hélio Couto, né? Eu pedi a consciência do professor Hélio Couto. Por quê? Porque para chegar ao nível de consciência deste homem abençoado, vai, né, gente? Pedi a consciência de Joe Dispenza, que é outro mestre nisso, como eu digo, em trabalhar o subconsciente. Olha, não estou brincando. Gente, eu não pedi, agora na segunda onda eu vou pedir a compreensão dos livros do Joe Dispenza. Porque eu pedi a consciência dele, mas não consigo ter a compreensão dele para os livros até o momento. Por quê? Gente, eu comprei o livro do Joe Dispenza e comprei o livro do Joseph Moore, O Poder do Subconsciente. E comprei o do Como se Tornar Sobrenatural, do Joe Dispenza. E vou comprar o Placebo. Eu tô viciada em comprar livros, gente. Viciada em comprar livros, vocês não estão vendo? Eu passo, às vezes, horas pesquisando os livros, para eu saber esse mês eu vou comprar 2, outro mês eu vou comprar 2, outro mês eu vou comprar 2. E tô viciada em ler, tá? Coisa que eu não tinha. O arquétipo tá aqui, assim, bombando. Pedi a consciência do Dr. Ialeakala Hyuli, do Dr. Hyuli, do Ho'oponopono. Tá? Por quê? Porque eu já tinha feito um tour completo sobre o Ho'oponopono, todos os vídeos, todos os documentários do Dr. Hyuli. Então, é maravilhoso e eu pedi a consciência. Pedi a consciência de Louise Hay, mas ainda não está muito a fundo, porque eu ainda não estou naquela coisa do Louise Hay, mas essa semana já me veio aquela de comprar também o livro dela, né, de que você pode curar o seu corpo. Então, assim, já começa, tá? Começa.
O Ho'oponopono eu tenho feito todos os dias. Eu pedi o do Jim Simons. Porque eu ouvi ai, gente, como fala? Nas aulas do professor e também ouvi deixa eu ver. Não, minto. O Jim Simons. Quem é o Jim Simons? É um grande mestre sobre o mercado financeiro, tá? Então eu pedi a consciência dele. Como eu queria entrar nesse ramo, acabei por pedir a consciência dele. Tá lá, mas nunca usei. Joel Goldsmith. Todo mundo que fizer a ressonância, que faz a ressonância, sabe quem é Joel Goldsmith. Eu pedi, gente, Choi-Yong-hee. Por quê? Foi o criador do Taekwondo. Porque eu faço o Taekwondo. Então, eu pedi a consciência dele, para ter mais habilidades nos treinos. E pedi outra vez a consciência do Érico Rocha. Pronto. Esses foram os meus pedidos, tá, gente? Para a primeira onda. Todos os primeiros pedidos, todos os pedidos, tá? O que eu já consegui foi os 2 livros que eu queria. Eu andava 2 anos para comprar esse livro, gente. 2 anos. Comprei. Estou lendo, tá? E vou ficar por aqui, tá? Com 1h30 de depoimento. Vou gravar o outro vídeo para vocês com os downloads e os como é que fala? As catarse, tá? E dizendo para vocês a cada pedido no outro vídeo se tá fluindo e o que é que mudou. Eu vou dizer para vocês porque eu acho importante. E se vocês quiserem acompanhar, eu vou continuar postando para vocês sobre o meu processo, sobre a minha evolução, tá? Da ressonância. E gostaria muito que vocês me seguissem, me acompanhassem, para a gente, daqui a 2 ou 3 ou 4 anos, ver conforme está essa evolução. Tá? Eu sou uma nova ressonante, tá? Estou com 2 meses e meio de ressonância. Já vou essa semana preparar o pedido para minha segunda onda. E estou muito grata porque há muita coisa fluindo, tá? Ainda sinto um pouquinho de medo, sim, porque eu sei que ainda vai vir muitas mudanças, tá? Eu senti que algumas vezes eu pisei um pouquinho no freio, não sei. Meti um bocadinho de pé no freio devido ao medo, tá? Mas quase tudo ali que vocês viram que eu pedi tá fluindo, tá? Não sei com qual intensidade virá a próxima onda, mas te digo que mesmo sentindo esse medinho, eu tô mesmo disposta a fazer essa transformação. Então, assim, é uma mudança que requer realmente muito desejo da alma, muita força de vontade para passar pelas catarse, que não é assim, gente, não é nada do outro mundo, assim, que você fala, eu vou morrer, não vou suportar, por quê? Porque vem a catarse para expurgar, para você limpar, e que através dessa catarse você consegue se conectar com aquelas situações, sabe, que estão fazendo mal, que estão te bloqueando, que estão, sabe, causando tudo isso na tua energia. Então é importante, as catarses elas são importantes para que você desperte, para que você limpe. É fácil? Não é, gente, não é fácil, mas também não é coisa do outro mundo, não, que morra não, viu? É o contrário. A partir do momento que você reconhece aquela catarse, aquela dor, e que você resolva ela, ou que você consiga limpar essa memória, você vê um abrir, assim, um pôr do sol abrir diante dos seus olhos. Lógico que não é o sol, né, gente, mas aquela sensação, assim, de abril, sabe? Quando você vê, assim, vai chover e tá aquele céu nublado e de repente o sol vem e abre-se aquelas nuvens, assim, você vê o sol brilhar.
É mais ou menos esse sentimento, tá? Não é nada assim do outro mundo, não é nada que vá te matar, não. É difícil, é momentos duros, olha. Por exemplo, vou mostrar mais ou menos. Hoje eu tô com uma torcicolo. É uma catarse, tá? Há 2 dias eu tô com uma torcicolo horrível. Não consigo virar o pescoço para esse lado. E tô pronto, fazendo a minha onda. Tô perguntando, tô tentando me conectar com o todo. Para saber de onde vem. Porque tudo tem um porquê. Do porquê que veio do nada, de repente, essa torcicolo, porque eu não consigo mexer, me movimentar para o lado direito. Será que tem algo desse lado que eu preciso ver, que eu não estou querendo ver? Então, assim, são pequenos detalhes que, com o passar dos meses e os dias, você começa a entender que isso não é uma coisa natural, tá? Eu, no próximo vídeo, vou dizer para vocês, tem uma situação passando comigo nesse momento, que eu acho que é uma catarse, não tenho certeza. Por isso mesmo eu marquei um médico, então eu estou esperando o dia para ir. Por quê? Porque eu quero que ele me diga se tem algo ou se não tem algo. Porque se ele disser que não tem algo, eu tenho a certeza absoluta que isso é uma catarse ou uma limpeza que eu preciso fazer. Mas como, quando, eu não sei. Mas ela virá. Então, assim, são processos, são coisas diárias que vão acontecendo, que eu acho muito importante a gente falar para que as outras pessoas que querem fazer a ressonância consiga ter um pouquinho de compreensão, de entendimento do que esperar, do que fazer. Não que eu seja expert nisso, né? Porque eu também me baseio muito nos vídeos que eu assisti, né? Para poder me preparar para fazer a RH, para ter um pouquinho de entendimento. Por isso eu digo para vocês que não é uma torcicolo normal, comum, tá? Não é uma torcicolo comum. É uma torcicolo assim, meio diferente. Não sei explicar, mas é uma torcicolo meio diferente, sabe? Então, fico aqui, esse grande, pequeno depoimento da minha primeira onda, tá? Ainda tem mais, eu vou pôr parte 2, tá? No próximo vídeo. Ou vou pôr um nome relacionado com a primeira onda, para vocês entenderem melhor, tá? O que já se concretizou, o que não concretizou, as catarses, e os sonhos e tudo isso, juntamente com o áudio do download emocional que eu tive, do despertar enorme de gratidão, que, olha, tá imperdível. Gente, beijinho para vocês, muito obrigado por vocês estarem aí, fazer parte desse canal. Não se esqueça, por favor, se vocês querem ser um ressonante, procurem o site oficial, gente, oficial do professor Hélio Couto, tá? Fala com a equipe dele. Eles são maravilhosos, eles vão ajudar você, vão te encaminhar, vão te explicar, vão te ensinar, tá? É super fácil, faça, sabe? Faça realmente as coisas com amor e com carinho e com determinação, que vocês, logo na primeira, no caminho das palestras, vocês vão ver uma mudança, tá? Também tem um livro, né, que vocês têm que ler, que se vocês não quiserem comprar ou não tiverem dinheiro, eu acho que o professor fornece, tá? Mentes Conscientes ou Mentes Inconscientes. É o livro do professor que você precisa ler. Acho que é Mente Consciente, eu nem sei, gente. Olha, ele tem lá o PDF que você pode baixar quando você se inscreve, quando você virar aluno dele. Tem lá o PDF que você pode baixar e você pode estudá-lo. Gratuitamente. Você só vai pagar pelo curso, né? Você vai entrar no site do professor e lá você se informa, tá? E vai realmente fazer a diferença na vida de vocês, porque esse trabalho do professor, ele é magnífico, ele é maravilhoso. Se me perguntar, eu digo sim, e sim milhões de vezes. Por isso, façam. Não tenha medo, não se arrependa. Mesmo, não tenho condições, dá um jeito, gente, dá um pulo. Se vocês não podem fazer como é que fala, a inscrição anual, faça pelo menos compre ao menos o caminho da palestra e façam e muda a vida de vocês, muda você por dentro, muda tudo, ok? Beijinho, fico aqui para vocês o meu carinho, tá? O meu abraço e até o próximo vídeo, gente. Dá uma força aí pro canal, tá? Dá um hypar aí, dá um joinha, se inscreva no canal, tá? Ativa o sininho
E muito obrigada pelo carinho de vocês, tá? Pelo tempo disponibilizado de estar aqui assistindo esse vídeo, que foi super longo, mas eu acho muito importante que você que queira fazer a ressonância, ou que esteja fazendo a ressonância, né, também possa entender o que está se passando com os outros ressonantes, e você que quer fazer possa entender, não é exatamente igual, mas os degraus que você precisa passar para compreender e se preparar, né, para essa decisão. E é isso, gente. Olha, beijinho, tchau, tchau no coração de vocês, centelhas divinas, que o todo esteja na vida de vocês, que esteja com vocês, tá? E que todas as portas se abram na vida de vocês, tá? Chuva de bênção. Amém. Tchau.